Data: junho 11 de 1997. Sobrevivente: Chil Rosenstein. Entrevistadora: Kátia Kac. Cidade: Rio de Janeiro. País: Brasil. Linguagem: português. Hoje, 11 de junho de 1997, entrevistadora Kátia Kac, K-A-T-I-A-K-A-C, estão entrevistando o senhor Chil Rosenstein. Qual o seu nome? Chil Rosenstein. Mas em Poderia... português é Chil Rosenstein. O senhor poderia soletrá-lo? CHIL.ROZENSZAJN. Em que data o senhor nasceu? 4 de novembro de 1929. Qual a idade que o senhor tem hoje? 67 anos. Em que cidade o senhor nasceu? A cidade é a segunda cidade da Polônia, chamada Lodz, L-O-T-Z. Como é que era essa cidade na época que o senhor nasceu? O senhor se lembra? Eu, quando quando saí do Lodz para o gueto, eu tinha mais ou menos 10 anos. Quer dizer, nesses 10 anos eu me lembro alguma coisa lá. Eu sei que era uma cidade grande, muito industrial, tinha bondes, automóveis quase não tinha, tinha só aqueles caminhões de cavalo para fazer transportes grandes. A gente podia contar os dedos quantos automóveis tinha, mas a maioria de transporte era tudo bonde. E nós morávamos em Lodz, perto da estação que se chamava a estação de trem de Warszawa-Bahn. Não sei como se traduz isso em português. Nós morávamos na rua Składowa, número 14. E éramos muito felizes. Com a idade de 6 anos, nós se mudamos para um outro lugar, que meu pai arranjou um outro emprego, na rua Jan Matejko. Jan Matejko, ele era um grande pintor polonês. Eu sei, porque li alguma coisa sobre essa história, eu sei que era um grande pintor polonês, famoso até. E nós moramos lá até a invenção da Alemanha, enquanto a Polônia foi invadida. E nós ficamos lá ainda um ano e pouco, até fomos todo mundo mandado para o gueto. E o senhor poderia me contar como é que era a sua casa, quem morava com o senhor? Nós não éramos ricos. Nós morávamos num cômodo só, e esse cômodo se dividia entre sala, cozinha, quarto. Banheiro não tinha. Era banheiro, a gente tinha que ir do lado de fora para ter banheiro. Água encanada também não tinha. Era assim, não sei se a minha vida era assim pobre ou a maioria dos judeus era assim. Nós não éramos ricos, não. Quem era rico era super rico ou era como nós. Isso aqui era uma vida popular. E quem morava com o senhor na sua casa? Eu, a família toda. Meu pai, meu irmão. E qual o nome do seu pai? Na Polônia, ele era chamado Moniek. Mas em Yiddish, quando ele vai enterrar, o nome dele é Moshe. Até que eu dei o nome ao meu neto, o nome do meu pai, chama Moshe. E o nome do seu irmão? Na Polônia chamava ele de Leon. L-E-O-N, Leon. E lá em Israel ele é chamado Chaim. Ele vive em Israel. Ele é chamado Chaim. E a sua mãe? Minha mãe, Esther Gucci. Eu chamava ela mãe de Esther. Esther Gucci. Viviam vocês na mesma casa? Sim. Qual era a atividade do seu pai?
Meu pai era mecânico. Mecânico, trabalhava como mecânico. Antes da guerra? Antes da guerra, é. E sobre isso que nós conseguimos sobreviver. Porque ele era mecânico, meu irmão também mecânico, e eu aprendi também a profissão no gueto, lá em Metallabteilung. Até que tem muita gente aqui no Rio, que eu me conheço, deve ter uns 3, que estavam trabalhando junto comigo, lá na Metallabteilung. E graças a isso que eu estou sobrevivendo e consegui sobreviver. Trabalhando na Alemanha, como torneiro mesmo. E na época, antes da guerra, o senhor chegou a frequentar a escola? Sim, eu frequentei a escola até... lá começa com a idade de 7 anos. De 7 até 9 anos e meio eu estava estudando, porque até o 10º já não podia, os terceiros. Quer dizer, automaticamente eu só teve 2 anos e meio de primária, só. Tudo que eu sei ler agora, escrever alguma coisa é mal, mas é tudo foi meu esforço que eu aprendi. Ler, escrever, fazer cálculos, fazer contas, tudo isso foi do meu esforço, ninguém me ensinou. Só que me ensinou foi a professora de 2 anos e meio que eu tive primária. E o senhor lembra um pouco da escola? Era uma escola de que tipo? Era judaica? Era pública? Como é que Era a escola pública. E a maioria que estudava lá era judeu mesmo. Era judeu. Era um pouquinho afastado da minha casa. Eu sei que às vezes ia de bonde e às vezes ia a pé. E a escola, me lembro, tinha 4 andares. Tinha escada, não tinha elevador. Eu sei que eu estava estudando, fui no 4º andar. E eu tinha que subir isso tudo. Sobre isso que eu sei, mas não sei não. E as aulas eram sobre algum assunto específico? Falavam alguma coisa? Era estudar para a gente poder, como tem primário, a gente aprende primeiras letras, analfabetos, mas o resto, assim, devia ter histórias, isso, aquilo, mas não me lembro. E coleguinhas de escola? Tinha lá na escola, mas nome deles não me lembro. E tinham judeus e não judeus também? Ah, tinha. A maioria era judeus. E como é que era a relação dos judeus com os não judeus na escola? Lá na escola não teve nenhuma questão racista, nada. Agora, fora da escola, o racismo era muito grande. O polonês nunca gostou do judeu. Nunca. Até depois da guerra, depois daquele holocausto, tudo que houve, nós voltamos até para a nossa casa, onde a gente morava, antes da guerra, já estava ocupado por os moradores, morava lá um polonês, fui eu, meu irmão, nós cientificamos que a gente morava aqui nessa casa e nós queremos ver a casa. Aí veio aquele rapaz lá, ai meu Deus, e ele disse, judeu não entra mais aqui, nunca mais. O meu irmão era mais velho que eu, 4 anos, ele viu isso e tal, pegou ele pelo pescoço, deu um soco que ele caiu. Chamaram a polícia. Meu irmão foi preso. E eu consegui fugir. Naquele tempo, fomos lá na sociedade israelita, fui lá chamar meu pai. A sociedade tinha alguma força lá na Polônia. Conseguiram tirar meu irmão de lá. E depois nós começamos outra vez procurar para sair, para voltar, para fugir, nunca mais pisar os pés na Polônia. E o senhor pode me contar, assim, antes da guerra, como é que você chegou a presenciar algum tipo de antissemitismo nas ruas, antes da guerra estourar? O senhor lembra de alguma coisa? Foi. Lembrar mesmo, não me lembro muito bem. Mas eu, quando andava do bonde, sempre, a maioria dos bondes, a gente não podia entrar no primeiro vagão. Quando eles descobriam que era judeu, nós tínhamos que ir no segundo vagão. Quer dizer, primeiro vagão era, como eles chamavam de primeira classe, poloneses.
Mas na segunda classe a gente podia viajar, a maioria. Quantos anos o senhor tinha quando iniciou a guerra? Tinha 8 anos, não, 10 anos. 10 anos. Como é que o senhor percebeu o avanço da guerra na Polônia? Eu, quando tinha, eu acho que 8 ou 9 anos, nós vimos um filme. Que esse filme, o título dele, me lembro até agora. Olhos do inimigo olham para você. Eu não sei como é que se traduz, eu sei que era traduzido. Uma coisa, quer dizer, a gente via naquele filme o nazismo, como começa a se transformar na Alemanha e como eles estão avançando. Desde aquele filme que nós vimos que o nazismo, o que é nazismo e como é que é a perseguição dos judeus. Nesse filme? Nesse filme. Chega, minha pátio na Tchébia, uma coisa assim. Uma coisa assim. E vocês conversavam sobre isso na sua família? Sim. Eu com meu pai estávamos vendo aquele filme, ele falou para mim, Henrique, o negócio não está bom, não. Você vê como é que está, o Hitler está avançando e ele não está dominando os territórios, não. Ele está entrando para matar os judeus. Ele só está procurando os judeus. Como eu era pequeno, assim, tá, eu não entendia muito bem, mas eu me lembro essas palavras que meu pai falou. É isso. E ele chegou a comentar alguma coisa, vontade de sair do país? Alguma coisa desse Não, tipo? não chegou a comentar não, porque nós não tínhamos posse para abandonar, para sair. E como a sua vida mudou com a entrada do nazismo? Como foi? Mudou que nós ficamos assim como antes. Nós continuávamos trabalhando lá na nossa casa, isso antes de ir no gueto. Como fosse mais, quando o alemão estava andando numa calçada, nós tínhamos que entrar numa outra calçada. E nós vimos tal. E pior de todos, foram os vizinhos nossos, que eles estavam delatando aos nazistas que aqui mora um judeu, esse aqui é o judeu, esse aqui é o judeu. Porque na nossa testa não consta que nós somos judeus, que nós somos poloneses. É tudo que o Hitler apanhou, era tudo delatado pelos próprios poloneses. Por isso eu detesto poloneses. Eu prefiro, às vezes, um alemão que um polonês. Porque um alemão salvou a minha vida. Quando nós viajamos no último transporte para ir no outro campo, eu me lembro que tinha um excesso, um senhor, não aqueles garotos não, do Hitlerjugend, porque esses eram piores, mas um senhor já dos 40 anos, e ele ficava assim, ele olhou, ele disse, não adianta ter isso na mão, essa arma, porque para quê? Matar vocês? Depois vem chegar o outro aqui, vai matar a gente. Então não adianta, vocês ficam aqui à vontade. E tem um outro fato também, que eu ia ser enforcado por causa que eu roubei um pedacinho de pão que estava entregando. Quando? Isso já estava na Alemanha, isso já era na Alemanha. Por isso que eu digo que eu prefiro, às vezes, um alemão que o próprio polonês, de tão ruim que eles eram. Porque a Alemanha entrou porque estava lutando na guerra. Mas o polonês, que era nosso vizinho, convivência com eles tantos anos de tudo, e ele sabia que nós éramos judeus, ele ainda foi delatar a gente. É um delator. Um delator, é por isso que eu tenho raiva. Eu já fui para Israel, para a Europa, já 9 vezes, para ver minha filha. Mas